Olá, meus amigos, estamos de volta ao canal Só a Bíblia. Eu peço mil perdões para vocês que se inscreveram no canal e eu não tenho postado novos vídeos. Está sendo muito difícil eu trazer novos vídeos para o canal, irmãos. Muito difícil mesmo. Mas estamos de volta aí, a gente vai voltar a fazer os vídeos. Vou fazer o esforço aí para trazer vídeos pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, né? Trazer novos conteúdos aí, mais informações, né, sobre a palavra de Deus. Hoje a gente está aqui no livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro de profecias. Tem muitas profecias aqui muito interessantes. E se a gente deixar a própria Bíblia e interpretar ela mesma, a gente entende muitas coisas das profecias, não somente do livro de Daniel, mas de Apocalipse ou qualquer outro livro. Aqui a gente sempre faz dessa forma, a gente deixa a própria Bíblia interpretar ela mesma, tá? Quem conhece o canal sabe que aqui funciona desse jeito. Então aqui a gente vai começar aqui no capítulo 1, eu preparei um material bem interessante, preparei esse material aqui. Esse aqui é o livro de Daniel, né? Eu fiz um estudo, eu mesmo fiz esse material aqui, um estudo bem ilustrado do livro de Daniel. E aqui a gente pode entender com mais facilidade, né, por causa das ilustrações aqui. Então a gente vai aqui no livro de Daniel, no capítulo 1. A gente vai conhecer aqui um pouquinho desse livro, que é impressionante. Aqui no capítulo 1, a gente vai ler assim, ó. Aí eu vou mostrar ali no guia, né, de estudo, que é bem interessante. Aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, que diz assim, ó. Educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Certo? Então aqui a gente já começa entendendo aqui no reinado de Joaquim. Que a gente vê nas imagens aqui, ó. Aqui fala que no terceiro ano, né? No terceiro ano do reinado desse rei lá de Israel, rei chamado Joaquim, é o rei de Judá. No terceiro ano do seu reinado, veio, né? Rei de Judá, veio Nabucodonosor, invadiu, né, Jerusalém e a sitiou, pegou os utensílios sagrados lá do templo de Salomão. E aqui a gente vê aqui um pouquinho da imagem. Não vai dar para ver completo, porque ele é bem grande, é uma imagem grande. Mas aqui fala, quando você vai lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 36, fala assim, ó. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Então esse rei Joaquim, ele não era um rei muito bom, certo? Ele era um rei mau. E aqui, e como a gente vê, a gente observa que todas as vezes que a liderança de Israel era má, não era obediente à palavra de Deus, a nação entrava em decadência, né? As coisas só começavam a acontecer coisa ruim no meio da nação de Israel. E o que acontece? Ali, como a gente acabou de ver no capítulo 1, né, de Daniel, a gente viu que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele pegou os utensílios sagrados do templo, né? Aqui a gente tem alguns utensílios, a bacia de água, né? A arca da aliança, aqui nós temos a mesa de pães, aqui nós temos o altar de incenso, o altar de sacrifício e o candelabro. Esses são os utensílios lá do santuário. O que acontece? Então ele veio, né, de Babilônia a Jerusalém. Eu fiz uma pesquisa e mostra que aproximadamente de Babilônia a Jerusalém, aproximadamente 1.440 quilômetros de Jerusalém. Agora já imaginou o rei Nabucodonosor com seu grande exército indo em direção a Jerusalém a pé ou a cavalo, algumas pessoas iam a cavalo, e fazer uma viagem dessa. Já imaginou? É uma distância muito grande, pelo menos para a época, né, não tinha tecnologia igual tem hoje. Agora já imaginou, o rei indo para lá com um grande exército para Jerusalém. Agora imagina ele pegando vários jovens, né? Foram selecionados alguns jovens para levar de volta para Babilônia. Mais outra viagem, com certeza demorou
bastante tempo para fazer essa viagem. Então aqui, se a gente for lendo o livro de Daniel, lá fala, também no capítulo 1, sobre Aspenaz. Esse Aspenaz aqui é o chefe dos eunucos. Quando a gente lê aqui o versículo 3, lá de Daniel, olha só, a gente vai aqui na Bíblia, para não deixar ela de lado aqui, ó. No versículo 3 diz assim, ó, disse o rei Nabucodonosor, né, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então essa foi a informação que o rei falou para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, para ele selecionar os melhores jovens de Jerusalém para levar lá para a Babilônia, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então essa foi a informação que o rei passou para Aspenaz. Quando eles chegam, né, quando a gente vai aqui no livro de Daniel, no versículo 8, quando esses jovens chegam lá em Babilônia, olha só o que é que diz aqui, ó, a partir do versículo 8. Aqui tem o nome, né, dos 4 jovens que se destacam lá em Babilônia, que foram de Jerusalém para lá, que é Daniel, e o rei colocou o nome dele de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Mesael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego, certo? Aqui nós temos os nomes originais dele, e o rei colocou esses outros nomes aí, que simboliza os deuses lá de Babilônia, né? Então ele pegava e colocava os nomes que ele queria. Então esses 4 jovens se destacam ali. Aí o que acontece? O rei fez um grande banquete, e lá o que ele fez? Nesse banquete tinha vários tipos de animais, né? Animais que o povo israelita não podia comer, bebidas alcoólicas, muitas outras coisas. E o que ele fez? Muitas coisas também ali eram sacrificadas a ídolos, né? Mas o que aconteceu? Resolveu Daniel, não somente Daniel, mas os amigos deles, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos, vocês lembram qual que é o nome do chefe dos eunucos? Aqui está o nome dele, Aspenaz, né? O chefe dos eunucos. Então disse o chefe dos eunucos a Daniel. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, o Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. O que o chefe dos eunucos pensou, né? Que o rei ia ficar muito bravo com ele, com Aspenaz, porque pensava ele que se Daniel não comesse aqueles alimentos ali, né, o chefe lá dos eunucos, né, o Aspenaz pensava que se eles não comessem carne, muita carne, bebidas ali, né, eles iam ficar fracos, de aparência física fraca, né, mas foi ao contrário do que ele imaginava. E aqui diz mais, né, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí ele fez o pedido assim, ó, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Então aqui o que ele fez? Ele pediu para comer legumes e água, somente isso, nesses 10 dias. E como a gente já conhece um pouco da história, sabe que no final dos 10 dias a aparência de Daniel e seus amigos estavam mais robusta, né? mais forte do que aqueles que estavam comendo carne, comendo e bebendo as bebidas do rei. Então a gente já sabe dessa história. Então aqui, resumidamente, o que a gente aprende aqui? Aqui no reinado de Joaquim, no 3º ano do seu reinado, Nabucodonosor invade Jerusalém. Isso acontece, irmãos, no ano 605 a.C. Isso acontece nesse tempo aí. Então, o rei invade Jerusalém, pega os utensílios sagrados, seleciona alguns jovens, leva para a Babilônia
Em Babilônia, os jovens passam por uma aprovação, né? Por uma experiência, e eles foram fiéis a Deus. E aqui nós temos um versículo bem interessante, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Por causa da fidelidade desses jovens, olha só o que aqui diz aqui em 1 Samuel 2, 30. Então estamos aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, e olha só o que aqui diz aqui. Diz assim, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, olha só que interessante, Deus falando aqui, aos que me honram, aqueles que honram a Deus, o que acontece? Honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está afirmando aqui as pessoas que honram a Ele, Deus também vai honrar. E isso é o que a gente vai ver, né, nos próximos capítulos do livro de Daniel, quando os 4 jovens honram a Deus em obediência às suas leis, a gente vê o resultado. Mas a gente vai ver, irmãos, para frente, nesses capítulos aí, algo muito interessante quando chegar principalmente nas partes das profecias, certo? E a gente vê quando os jovens obedecem a Deus, os livramentos que Deus apresenta para eles. Isso é o nosso Deus, irmãos. Quando a gente honra em obediência à palavra dele, Deus também nos honra, certo? E a gente vai ver aí nos próximos capítulos do livro de Daniel. No capítulo 2, a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. É um material bem interessante, bem ilustrado. Eu mesmo aprendi muita coisa por fazer esse material e também aprender, né, desse material. É isso aí, meus amigos. Então aqui estudamos o capítulo 1 do livro de Daniel. Tem muita coisa interessante quando chegar nas profecias, né? Naqueles cálculos que vai ter lá mais para frente. A gente vai ver que é muito interessante estudar o livro de Daniel, tá? Pois é, meus amigos, eu agradeço por vocês terem se inscrito no canal aí, né? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pro YouTube compartilhar esse vídeo aí. Também para dar mais, né, mais coragem pra gente ficar mais disposto para fazer novos vídeos aí, tá bom? Então Deus abençoe você e sua família, Deus cuide da sua família, de vocês, Deus dê muita saúde, paz e principalmente o Espírito Santo, irmãos, para vocês, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau.